Nós estamos vivendo um momento de eleições e é um momento que podemos considerar um pouco tenso, né? Há quem diga, não é, que não vivemos aqui no Brasil eleições com um nível de contradição, um nível de radicalismo, um nível de divisão tão grande quanto esse que vivemos agora. Do ponto de vista democrático, isso é muito bom, porque é exatamente com a dicotomia, o paradoxo, o confronto, o contraditório de ideias que a gente constrói as mudanças. Uma democracia não é nunca uma unanimidade. Ela é, sim, um projeto de consenso, onde cada uma das partes tem que abdicar daquilo que deseja radicalmente em função de ideias, de projetos que são comuns a vários outros grupos que pensam um pouco diferente da gente. Nesse momento, né, se fala muito em a democracia brasileira, a jovem democracia brasileira, a construção da democracia brasileira e também de algumas candidaturas que flertam, namoram, digamos assim, com práticas que não seriam exatamente democráticas. Falar de perigo comunista é a mesma coisa que pensar numa invasão de marcianos ao Brasil para o ano que vem. Mas o fascismo não. O fascismo não é uma teoria conspiratória. Inclusive porque a Europa, especificamente, anda tendo uma epidemia, não é? Um surto de neofascismo, neonazismo. E é interessante que a gente perceba que essas ideias, essas doutrinas políticas, elas não morreram de todo. Foram derrotadas na Segunda Guerra Mundial, foram quase que esmagadas, mas alguns sobreviventes continuaram vivos e as ideias para morrer demoram muito, tanto as boas ideias quanto as ruins. O que vem a ser uma ideia fascista? Uma ideia fascista, por exemplo, é toda ideia política em que não se permite o contraditório, em que não se permite que eu ou um grupo de pessoas pense diferente daquilo que se considera verdade. Isso é uma prática, um discurso fascista. Outra é acreditar que é possível, no campo da política, a gente ter alguém que é o dono da verdade e que, portanto, pode ser alçado à condição de líder inconteste, indiscutível, e, portanto, alguém que não erra. E que esse líder, por essas qualidades, ele deve chegar ao poder. E deve chegar ao poder usando de todos os artifícios possíveis, inclusive a mentira. Isso é uma prática fascista. Isso é uma ideia fascista. Quer ver mais? É uma prática fascista, é uma ideia fascista. Você dizer que a democracia permite exageros, permite distorções, permite falhas que podem desgastá-la, descaracterizá-la. E para que a democracia seja mantida, é necessário, antes de tudo, ordem. Um poder forte, alguém que imponha pela força a ordem que está faltando na democracia que se esvaziou. Olha, tem um inglês, político inglês, foi primeiro-ministro, ele costumava dizer que a democracia é uma forma imperfeita
de governo. Mas não se inventou ainda coisa melhor, ele completava. Imperfeita, claro, somos homens. O Brasil, nenhum país do mundo é o céu. Não existe nada perfeito no campo humano. E a política é, sem dúvida nenhuma, a arte do possível. E nem tudo o que é sonho, projeto político, pode ser possível. Não nesse momento. Os americanos, no seu pragmatismo, costumam dizer: o possível a gente faz hoje, o impossível a gente faz amanhã. A democracia tem que saber que é necessário calma para se realizar o projeto que a gente deseja. Mas voltando à questão do fascismo, outra característica das ideias fascistas, das práticas fascistas, é o uso da violência na defesa daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita. Já que as pessoas não querem aceitar pela argumentação, terão que aceitar pela força, pela imposição. Práticas democráticas não procuram vencer, procuram convencer. É preciso argumentar, é preciso falar, é preciso discutir, colocar um lado, o outro, pesar, ponderar. É difícil? Claro que é difícil. É complicado? Claro que é complicado. Mas é assim que a Alemanha é hoje um grande país. É assim que o Japão é um grande país. Que a Suécia, que a Noruega, que a Dinamarca, que a Finlândia. Outro nível. Por quê? Porque as pessoas se dispõem a conversar. Dispõem e não impõem. Outra prática fascista é de você dividir os indivíduos, bons e maus. Sim. E no meio dessa distância, só existem os bons e os maus? Não existem os menos bons, os menos maus? Somos seres humanos, com qualidades e defeitos. O discurso político tem que abarcar todos, com suas qualidades e os seus defeitos. Não existe aquele que pode ser excluído, aquele que tem que ficar de fora. Não existe um projeto político que atenda somente um grupo, que fala em nome de todos. Todos têm que ser ouvidos. Isso é a prática democrática. Quando eu não ouço a todos, eu estou tendo uma prática fascista. O uso da mentira, o uso da disfarçatez, do cinismo, da hipocrisia. Ah, mas todo político usa isso. Calma. Não vamos criar um balaio só de que todo político é igual, porque não é. Todas as pessoas não são iguais. Seria mais interessante a gente dizer que os políticos têm defeitos que algumas vezes são comuns. Concordo, pronto. Mas existem políticos que dedicam a sua vida de político a causas maiores que abrangem os ideais democráticos. E aqueles que buscam apenas eleger os filhos para dar continuidade ao seu projeto de poder. Pronto. Que transformam a vida pública num emprego e estão sempre do lado dos poderosos, que nunca arriscam o pescoço e a vida. A gente que passa anos na vida política e não apresenta um projeto sequer para melhorar a vida do povo. E são esses mesmos políticos que a cada 4 anos de eleição vêm oferecer a solução para todos os problemas. Vem oferecer num passe de mágica do dia para a noite um milagre que ao longo da vida inteira, mais de 20 anos de trabalho, nunca fizeram. Cuidado, o fascismo existe,
Ele não é uma invenção. Ele deixou a Itália desgraçada nos anos 20, 30 e 40 do século passado. Os fascistas hoje querem dividir a Itália em 2 países. Os fascistas continuam dizendo que os homens são diferentes e que têm que ser tratados diferentemente. Que tem que haver um Estado duro, um Estado forte, um Estado poderoso e que um líder comandará isso. Não esqueça, o verdadeiro projeto é a democracia. E na democracia, o poder vem do povo. E é em nome do povo que ele tem que ser exercido.